Iniciemos então a nossa 27ª aula de nosso estudo bíblico católico. Salve Jesus! Eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e nós estamos promovendo neste nosso canal um estudo bíblico a fim de que nós possamos contemplar e sobrevoar e até mesmo adentrar em alguns aspectos dos livros das Sagradas Escrituras. Você encontrará neste canal uma playlist, escrito Estudo Bíblico Católico, na qual estão inseridas as 26 aulas anteriores, que se dedicam a realizar uma introdução geral aos livros da Bíblia e comentários sobre aspectos gerais dos livros do Antigo e do Novo Testamento a partir dos grupos aos quais eles se subdividem. Então, nós tratamos de todo o Antigo Testamento: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos, os 46 livros de acordo com os seus grupos, e nós tratamos também de alguns outros detalhes históricos, trazendo Flávio Joséfo, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. E no Novo Testamento realizamos uma introdução aos evangelhos canônicos, uma aula para cada um dos evangelhos canônicos. Então, uma introdução ao apóstolo Paulo também, e os Atos dos Apóstolos também, uma aula também. Estamos realizando os estudos das cartas de Paulo. Nós estudamos até agora 9 das 13 epístolas do apóstolo São Paulo. E hoje nós concluiremos o nosso estudo das cartas paulinas, para que nas próximas 2 semanas estudemos as 8 epístolas chamadas de católicas ou gerais, ou universais, e estudemos depois delas o Apocalipse de São João. Realizaremos então uma conclusão da Bíblia e outra aula para indicações bibliográficas, e também uma aula especial para tratar de alguns temas ou de um tema que seja de interesse de vocês, meus caros irmãos e irmãs. Mas eu gostaria, por gentileza, de que você que está neste vídeo possa curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, enviar este vídeo para os seus grupos na paróquia, que você possa de fato interagir conosco, e também nós possamos crescer juntos neste estudo bíblico. Existe também no canal uma outra playlist com um curso de História da Igreja feito por mim em 26 aulas que nós gravamos no ano passado. E no canal A Verdade Católica existe uma série de vídeos sobre a introdução à Bíblia e sobre a Dei Verbum, feitos para este mês de setembro, que nós estamos encerrando. Você vai encontrar, então, até o final desta semana, os 30 vídeos de introdução à Sagrada Escritura e uma leitura e comentário da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Também você encontrará uma série de 30 vídeos sobre a encíclica Aurietis Aquas, do Papa Pio XII, comentando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aproveitando em clima de cursos, de vídeos, qual curso você gostaria que nós fizéssemos ano que vem? Eu estou pensando, estou refletindo e me preparando, dando uma olhada em alguns assuntos, mas gostaria de ouvir a sua opinião, meu caro internauta, meu caro irmão, minha cara irmã. Qual curso você gostaria que nós gravássemos ano que vem? Então, tenho algumas ideias, mas espero ouvi-los a fim de que eu possa conseguir me preparar bem e atender, talvez, uma demanda que seja de boa parte de vocês que estão me ouvindo sobre algum assunto importante. Algum assunto que nós possamos nos estender um pouco mais, como nós realizamos ano passado com a História da Igreja e este ano com a Sagrada Escritura. Eu tenho 2 temas fortes: o Catecismo ou a Santa Missa. Então, se vocês preferirem alguns desses 2 temas, com a graça e a ajuda, o auxílio de Deus, faremos um deles ano que vem e outro no outro ano, se assim preferirem, ou se existe algum outro tema, também podemos pensar nele.
Mas vamos, então, parar com esse papo introdutório e vamos finalmente rezar para pedir a luz do Espírito Santo, que Ele nos conceda a graça de hoje estudarmos as últimas epístolas do apóstolo Paulo que estão no cânon bíblico, as duas cartas a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemão, para que, absorvendo esses ensinamentos pastorais do grande apóstolo dos gentios, São Paulo, possamos nós convertermos em pastores dos nossos irmãos e irmãs, pastores de nós mesmos e sermos corretamente, como dóceis ovelhas, sermos pastoreados pelos nossos legítimos pastores, os ministros ordenados. E que o Espírito Santo aumente a nossa compreensão, abra o nosso coração e nos ajude a viver aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem. Então, tendo dito isso, vamos iniciar o compartilhamento dos nossos slides e demos início ao nosso estudo, então, das últimas cartas de Paulo, no nosso cânon bíblico. Muito bem. Me desculpem, acho que eu não acionei o compartilhamento ainda. Aqui estamos nós. Isso pode levar um pouquinho de tempo, por favor, paciência, mas agora, então, vai dar certo. Pronto. Pronto, então. Isso, finalmente. Finalmente, vamos apresentar isto. Bom, aula 27, as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas paulinas, não é? Número 3. Lembrando que nós tivemos uma introdução ao apóstolo Paulo e as suas cartas. A primeira aula das cartas, que foi a aula em que nós abordamos sobre a carta aos Romanos, as duas cartas aos Coríntios e a carta aos Gálatas. Na aula da semana passada, nós abordamos as cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses, Filipenses, Colossenses e as duas cartas aos Tessalonicenses. E hoje, então, estas 4 cartas, encerrando o Corpus Paulino, encerrando as 13 cartas do apóstolo São Paulo. A primeira carta a Timóteo é a primeira das 3 cartas pastorais de Paulo. Então, quando nós falamos de cartas pastorais de Paulo, estamos nos referindo, ou está sendo referido a estas cartas, 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito, e das chamadas cartas trito-paulinas. Bom, nós dissemos que, segundo os especialistas, Paulo escreveu 7 cartas autênticas, Romanos, as 2 aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, e a carta a Filemão. Essas são, além da primeira carta aos Tessalonicenses, que foi de fato a primeira de todas, estas são chamadas cartas autênticas, cartas paulinas. Depois, as cartas de Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses são chamadas de deuteropaulinas, e estas 3 cartas pastorais são chamadas de tritopaulinas. É a primeira das cartas paulinas a ser dirigida a um interlocutor específico e não a uma comunidade ou região,
como nas cartas anteriores, e por ser a maior das epístolas pastorais, foi colocado antes de 2 Timóteo e Tito, além da carta a Filemon. Lembrando que a carta a Filemon, que é considerada uma carta paulina autêntica, portanto, ela, em tese, é anterior à primeira carta a Timóteo. Porém, como o critério da ordem das cartas paulinas, segundo o cânon do Novo Testamento, é um critério de extensão, Romanos, ainda que não seja a primeira por ser maior, foi colocada em primeiro lugar, assim como a carta a Filemon foi colocada em último lugar. Então, prossigamos. Os especialistas acreditam que essa carta e as outras duas tenham sido escritas por volta dos anos 80 a 100 depois de Cristo. Considerando que o apóstolo Paulo foi martirizado no ano 67, então estas cartas foram escritas cerca de 3 décadas do martírio do apóstolo São Paulo. Isso eles dizem porque o estilo, o vocabulário são diferentes no grego das cartas autênticas e até mesmo das cartas deuteropaulinas, né? Há quem diga que cerca de 1/3 das palavras presentes nessas cartas seja completamente inédita com relação às outras cartas. Como eu disse, isso poderia se justificar pelo fato de que Paulo, sendo um grande conhecedor do grego, dominando a retórica, sendo um gênio como ele de fato era, poderia ter empregado novas palavras, novos termos, ter desenvolvido a sua escrita e, como já desenvolveu, dado um passo a mais em certas questões teológicas presentes nas cartas, mas uma boa parte, segundo os autores que consultei, cerca de 80% a 90% dos especialistas, consideram que, de fato, estas cartas não teriam sido escritas pelo apóstolo São Paulo, mas por um membro de uma comunidade paulina ou por um colaborador, discípulo do apóstolo São Paulo, mas não pelo próprio Paulo. Embora a tradição da igreja considere a autoria paulina das cartas e, como eu disse já na introdução a Paulo e as cartas, não é porque uma carta não tenha sido escrita diretamente da pena do próprio Paulo que ela é inferior ou que não tenha o seu valor como um escrito do apóstolo Paulo. Então, é somente uma questão mais técnica, mais acadêmica, com a qual vocês poderão se deparar depois quando aprofundarem os seus estudos. Bom, elas possuem também uma organização eclesial mais desenvolvida que nas cartas anteriores, apresentando claramente as funções dos bispos, presbíteros e diáconos da igreja primitiva. Então, nós temos uma estrutura hierárquica na igreja mais consolidada. O que antes era apenas a presença dos anciãos, agora parece haver uma diferença entre os anciãos, os presbíteros, entre os quais existe um que lidera a comunidade, e este é o episcopo, e também já existe a figura dos diáconos. Nós costumamos nos referir aos diáconos a partir da eleição dos 7, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, porém eles não são chamados necessariamente por Lucas de diáconos, embora exerçam a diaconia, ou seja, o serviço. De qualquer forma, aqui nestas cartas, como por exemplo nós teremos depois nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, nós teremos essa clara hierarquia tripartite com relação aos ministérios da igreja primitiva que permanecem até hoje como os 3 graus da ordem, do sacramento da ordem. Bom, além dessa questão, o problema dos judaizantes não é mencionado. Então, acredita-se que já esteja mais distante daquele primeiro contexto do qual a maior parte das cartas estão inseridos. Também questões doutrinárias, como a parousia e a justificação, parecem resolvidas. Então, não há uma grande preocupação em necessariamente explicar esses dois temas, essas duas
questões de fé que são importantíssimas e que geraram grandes controvérsias e dúvidas e até heresias ainda no período apostólico, como nós vimos nas últimas aulas, e como nós vimos também no nosso curso de História da Igreja. E a grande preocupação do escritor consiste em organizar essas comunidades cada vez maiores, de formar as lideranças da igreja, de resolver os conflitos, de dar bom testemunho e conselhos aos fiéis, e de um proto-gnosticismo que está se desenvolvendo. Então, por que estas epístolas, estas cartas são chamadas de pastorais? Porque elas, além de se dirigirem a pastores, elas têm uma preocupação de formar estes pastores que vão formar a pastoral, ou seja, o exercício do cuidado com os fiéis, da organização da igreja, dos carismas, dos ministérios. Então, por causa disso, essas cartas vão ser pastorais. A finalidade de todas as cartas paulinas é pastoral. Afinal, ele, Paulo, é o grande responsável, é o grande fundador. Na verdade, é sempre nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da igreja. Mas é o iniciador, é o promotor, é o zelador de todas estas comunidades, algumas que ele fundou, que ele dirigiu, que ele começou, outras que ele deu continuidade ou que visitou apenas, mas todas as 13 cartas paulinas têm esse propósito pastoral, assim como as outras 8 cartas gerais também terão um forte teor pastoral, algumas mais do que outras, evidentemente. Mas, de qualquer forma, estas cartas recebem o epíteto pastoral porque elas têm esse enfoque na formação, no aconselhamento pastoral, na direção desses que receberão estas cartas. No caso de Timóteo e Tito, e de certo modo também Filemão. Então, além de nós termos a necessidade e a preocupação do apóstolo de organizar essas comunidades que foram confiadas aos seus discípulos, existe também um problema que é um protognosticismo. O que nós vimos que é o gnosticismo na aula passada? Uma heresia dualista, uma heresia que acredita possuir um conhecimento superior e oculto do cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo e que apenas professando a fé em Jesus Cristo, segundo os ensinamentos daquela seita, então, rejeitando às vezes e até mesmo combatendo o evangelho de Cristo, o evangelho apostólico, aquilo, ter posse daquele conhecimento era condição de salvação. Então, Paulo, como João e outros apóstolos, vão se levantar contra esse protognosticismo, contra essas heresias nascentes, além dos judaizantes, que foi um grande problema, e depois o protognosticismo, que vai ser então um grande mal, que tenta fazer uma amálgama entre o cristianismo e um certo misticismo presente, às vezes, no próprio judaísmo, né, como nós vimos na carta aos Colossenses, às vezes na própria cultura grega, mas de qualquer forma é um problema que precisa ser combatido. E nós vamos verificar, ou nós verificamos, quando nós estudamos um pouco de cânon bíblico, quando estudamos um pouco de história da igreja, nós observamos que os gnósticos foram responsáveis por escrever quase a totalidade desses apócrifos que nós temos oferecidos por aí. Então, esses apócrifos que tentam oferecer uma revelação que não é a de nosso Senhor Jesus Cristo, são frutos desses grupos protognósticos e gnósticos do final do século I, depois no século II, III, IV e até um pouco além, já com outras nuances. Bom, de qualquer forma, nós temos então este tema também presente.
Quem foi então o Timóteo para o qual Paulo dirigiu a sua carta? Timóteo foi um jovem que Paulo encontrou em Listra, na segunda viagem missionária, filho de pai pagão e de mãe judia. Paulo teve que circuncidar o jovem para levá-lo consigo como seu colaborador. Ao que parece, tornou-se um grande missionário, assim como Paulo, pois muitas vezes foi enviado pelo apóstolo a fim de remeter as suas cartas e intermediar as notícias entre Paulo e as comunidades paulinas, como em Tessalônica, Corinto, Éfeso e etc. Então, Paulo tem cerca de 80 colaboradores, conforme as estimativas apontam. E desses 80 colaboradores, podemos dizer que se Timóteo não é o mais atuante, certamente está entre os mais. Então, Timóteo vai ser esse jovem que Paulo vai encontrar e que vai acolher. Salvo engano, é aqui no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, logo no comecinho do capítulo 16, pouco tempo depois que Paulo, já com Silas, depois, né, do desentendimento de Barnabé, eles teriam então ido em sua viagem missionária. Lá em Atos 16:1 vai dizer que Paulo chegou então a Derbe e Listra. Havia aí um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que havia acreditado, e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio o estimavam muito. Paulo queria levar Timóteo consigo, então o tomou e circuncidou por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Passando pelas cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém para que fossem observadas. E assim as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número a cada dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo está na Galácia, né? Paulo está na Frígia e então lá em Listra ele encontra o Timóteo, como já acabamos de ler. Paulo então com Timóteo, que já era cristão, né, porque a sua mãe já acreditava, Paulo certamente viu naquele jovem um grande potencial, porque como ele mesmo vai dizer, Paulo sabe que ele desde criança foi instruído na lei. Então vê que ele é um rapaz com qualidades que serão úteis não a Paulo, mas à causa do Evangelho de Jesus. Então eles partem e vão anunciando a decisão do sínodo, do concílio, da reunião apostólica de Jerusalém para aquelas igrejas. E também em outros episódios, mais para frente nos Atos dos Apóstolos, e conforme também o testemunho das cartas, Timóteo vai ser o intermediário. Ele vai muitas vezes levar uma carta de Paulo para a comunidade, ou vai levar uma carta da comunidade para Paulo. Quando Paulo precisa levar alguma notícia ou de um representante, Timóteo será um dos primeiros. Então, Timóteo é um importantíssimo discípulo do apóstolo Paulo e que com certeza tem muito do seu carisma, tem muito do apóstolo Paulo nele e de fato vai ser um continuador da obra apostólica de Paulo posteriormente. Não só posteriormente, mas ainda quando Paulo estava vivo e depois do martírio de Paulo. A tradição da igreja ensina que São Timóteo teria se estabelecido em Éfeso pouco antes do martírio de Paulo em 67 depois de Cristo. Então, certamente, se Paulo escreve para Timóteo que está em Éfeso, é porque ele havia se estabelecido por lá. Então, não somente a tradição, quanto a própria escritura deixa subtender esse dado importante. Ele não estava apenas de passagem por lá, mas provavelmente por lá residia, porque
era responsável pela organização daquela comunidade. Em Éfeso, né, lá provavelmente com o apóstolo São João, Timóteo exerceu o episcopado e influenciava toda a Ásia Menor até seu martírio por volta de 80 depois de Cristo. Talvez um pouco mais. Mas acredita-se que São João também estava em Éfeso, como Maria também esteve em Éfeso, mas antes, provavelmente, bem antes, provavelmente, de Timóteo, né? E lá os dois estariam organizando esta igreja, o que gera uma certa dúvida, porque o que Timóteo estaria fazendo em Éfeso, sendo que lá já tem um apóstolo, né, dos 12, que era João, mas provavelmente talvez cooperassem, provavelmente São João talvez não estivesse em Éfeso naquele momento, nós não temos como saber. A tradição nos dá mais informações sobre o apóstolo João, mas um pouco mais relacionados à sua relação com a Virgem Maria e depois com relação ao Apocalipse e ao seu quase martírio, né, e ao seu falecimento, mas não sobre esse seu episcopado em Éfeso. Nessa mesma época em que Timóteo estava lá. Mas Timóteo, então, foi bispo de Éfeso. Foi no começo do seu ministério em Éfeso que ele teria recebido as duas cartas de Paulo, que tinham o objetivo de instruí-lo como um bispo daquela grande comunidade. Então, Éfeso vai ser um centro de radiação e de importante comunicação e foco dentre as igrejas da Ásia Menor. Né? Então, nós observamos pelas cartas no Apocalipse, no começo do Apocalipse, e depois das cartas de Santo Inácio de Antioquia, que Éfeso era um ponto de referência para as igrejas ao redor. Então, Timóteo havia sido confiado por Paulo a uma comunidade de grande importância. Né? Nós tínhamos grandes centros. Corinto era um grande centro né, para a Grécia. Éfeso era um grande centro, né, para a Ásia Menor. Antioquia era um grande centro para a Síria. Jerusalém era um grande centro para a Terra Palestina, enfim. Depois Roma para o Ocidente, Alexandria para o Egito, Bizâncio e depois Constantinopla para aquela região da Turquia, enfim. Então, Timóteo tinha uma grande missão, era jovem, então Paulo resolve animar, exortar e ajudar esse discípulo no seu ministério. A primeira carta a Timóteo provavelmente pode ser datada, de acordo com a autenticidade de Paulo, por volta dos anos 63 a 65 depois de Cristo, quando o apóstolo já estava em Roma, em sua prisão domiciliar, e ensinava. Então, deixa eu terminar o slide. Alguns acreditam que ela teria sido escrita antes, entre 60 e 62, quando Paulo estava preso e em processo de julgamento. Então, nós temos algumas teorias que tentam apontar a data desta primeira carta. Alguns colocam já depois dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo já estava estabelecido, entre 63 a 65. Por que 63 a 65? Porque se ele chega a Roma por volta do ano 62 ou 63, ele vai então passar por esse período de tranquilidade em que ele vai receber as pessoas em casa, de que ele talvez até tenha conseguido fazer a sua viagem à Espanha, viagem ao Oriente. Então ele vive pelo menos de 1 a 2 anos de alguma tranquilidade em Roma. Já no ano 64, Nero coloca fogo em Roma e logo depois das cinzas e da fumaça baixar, os cristãos são culpados por esse incêndio. No ano 65, uma perseguição em Roma se irradia e
No ano 67, então, Paulo conhecerá o martírio, assim como o apóstolo São Pedro. Então, seria desse primeiro período de Paulo em Roma. Alguns acham que talvez tenha sido antes, talvez Paulo não tenha chegado ainda a Roma, então estaria nesse entremeio do seu deslocamento entre os anos 60 a 62, quando ele estava indo para Roma, né? E aconteceram todos aqueles percalços que nós vimos. Então, esta carta pode ser estruturada de acordo com a sua forma e conteúdo. Então, nós temos essa clássica divisão das cartas de Paulo, que nós vimos que é uma estrutura que se repete em todas elas, de uma saudação, uma parte mais doutrinária, uma parte mais parenética e uma conclusão. Acontece que nas cartas pastorais, a parênese, a parte pastoral, a parte de aconselhamento, predomina mais do que as questões doutrinárias. Bom, vamos então, como de praxe, ler um pedacinho para termos a graça de saborearmos na nossa aula estas cartas maravilhosas. A minha tradução é da Nova Pastoral, porém aquela Bíblia nova, com notas, enfim, belíssima, da Nova Pastoral, que saiu recentemente. Bom, então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estava de partida para a Macedônia, pedi que você ficasse em Éfeso, a fim de impedir alguns de ensinar outra doutrina, e para não se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim. Coisas que servem mais para provocar discussões inúteis do que para realizar o projeto de Deus que se baseia na fé. A finalidade desta exortação é um amor que brota de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Alguns se desviaram dessas coisas e se perderam em palavreados vazios. Querem ser mestres da lei, mas não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta convicção. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo saúda Timóteo como um filho na fé. Então, esta relação bem paterna, fraterna também, que Paulo tem com seus colaboradores, é uma coisa muito bonita. Então, não se trata apenas dele ser o grande mestre, o sábio, o detentor do conhecimento, que tem revelações de Jesus, e é como os 12, o maior do que eles, ou um deles à parte. Mas não, Paulo é o grande irmão de todos, é o grande pai, é aquela pessoa amável que se preocupa, claro que se irrita, que chora, que é bravo, que não é fácil de se conviver, mas que sobretudo tem um grande amor, amor ao Evangelho, e esse amor a Jesus, ao Evangelho, se traduz no amor e no cuidado, na preocupação que ele tem com todos os seus colaboradores. Alguns, claro, talvez sejam mais próximos, como o caso de Timóteo, como o próprio Tito, como Lucas, como João Marcos, né, o Marcos evangelista, e outros também. Então, nós temos essa saudação e uma exortação para que Timóteo tenha cuidado com os falsos pregadores. Então, em primeiro lugar, qual a missão de Timóteo em Éfeso? Porque Paulo o encarregou de estar lá, para que Timóteo ele impedisse o avanço dos falsos pregadores, para que ele, ensinando a doutrina verdadeira, combata a doutrina falsa daqueles que ficam se preocupados com fábulas, genealogias, como diz Paulo de forma tão sincera, de mestres que não sabem nem do que eles mesmos estão falando. Então, Timóteo está aí para combater essa falsidade, essa hipocrisia, essa tolice desses falsos pregadores do Evangelho.
Bom, infelizmente não dá para ler tudo, mas vamos em frente. Depois, 1 Timóteo 1, 12 ao 20, isso a gente vai ter que ler. Então, isso não tem como não ler esta parte, né, de que Paulo fala do seu próprio chamado, né, e também do seu próprio chamado, né, para Timóteo, né? E é uma das partes biográficas assim de Paulo que são muito bonitas e que eu gosto bastante. Então vamos ler um pedacinho. Aqui no caso não é a trajetória de Timóteo, mas é a trajetória a Timóteo. Então veja só. Dou graças àquele que me fortaleceu, Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me tomou para o seu serviço. Eu que antes era blasfemador, perseguidor e insolente, mas encontrei misericórdia, porque sem fé eu não sabia o que estava fazendo. E a graça de nosso Senhor veio em grande abundância para mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Mas por isso mesmo é que encontrei misericórdia, para que Cristo Jesus pudesse mostrar, começando por mim, toda a sua generosidade. Isso como exemplo para os que depois iriam acreditar nele, a fim de terem a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus caros, então veja que a beleza com que Paulo se exprime a Timóteo é muito grande, né? Então, Paulo dá graças a Jesus por tudo aquilo que Jesus realizou nele. Ele que era blasfemo, era perseguidor, era insolente, ele que não tinha fé, mas era ignorante, perseguiu a igreja por ignorância, mas eis que Deus, na sua misericórdia, os chamou, né? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, como ele vai dizer. Ou seja, o resumo, a síntese da boa nova de Paulo é que Jesus veio para salvar os pecadores. E todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos ser salvos por Cristo. Como Paulo, nós, você e eu, devemos reconhecer que somos os primeiros pecadores, para não dizer que somos os mais pecadores entre todos. Mas Deus veio para nós, para o que estava perdido, para o que era ruim, para o que ninguém queria, para os fracos, para os pequenos, para os pobres, para nós, para estes que nosso Senhor veio. Então, Paulo é o exemplo de como o primeiro dos pecadores se torna o primeiro dos evangelizadores, o primeiro daqueles, como ele mesmo vai dizer, cuja graça não foi em vão. Nós, assim como Paulo, possamos ser um exemplo de como a misericórdia de Deus transforma a nossa miséria em algo útil para Deus e útil para os irmãos. Assim como Paulo, não para o nosso engrandecimento, mas para o crescimento na fé dos demais. Por isso é uma carta muito boa para os pastores, para os nossos ministros ordenados, e muito para nós que aspiramos ao ministério ordenado, ou que aspiram à vida consagrada, ou que, como leigos mesmo, são líderes nas suas respectivas comunidades. Quanto nós precisamos ser um exemplo para aqueles que são confiados a nós. Não como referências sagradas, como pessoas a serem seguidas, mas como um sinal visível do quanto Deus é misericordioso e transforma as nossas vidas. Bom, nós estamos aqui para fazer um comentário pastoral, mas enfim, é esta beleza que a carta de Timóteo, primeira, como a segunda também, mostra para todos nós. Bom, no capítulo 2, nós temos Paulo que instrui Timóteo sobre como deve se portar a sua comunidade, não é?
Eu gosto muito de 1 Timóteo 2,4, até o Catecismo da Igreja Católica cita, ele quer que todos sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade. Então, gravem nos corações, 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvam e cheguem ao conhecimento da verdade. E então, ele vai ensinar, né, vai dizer que vai pedir para que as mulheres se vistam de forma piedosa, de forma decente, e coisas assim. Depois, no capítulo 3, ele vai falar sobre os ministérios, sobre a escolha dos bispos e dos diáconos. Então, também a partir deste capítulo, como na primeira carta aos Coríntios, temos um certo fundamento para o celibato. Aqui nós vamos ter também alguns critérios sobre como se deve escolher um bispo ou um diácono. Enfim. Bem. Outro versículo que eu gosto bastante, que está em 1 Timóteo 3,15, diz assim: E assim, caso eu demore, você saiba comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15. No capítulo 4, Paulo então vai exortar Timóteo sobre a questão dos falsos mestres. E são muitos os falsos mestres em Éfeso, lembrando que em Éfeso aconteceu todo aquele entrevero de Paulo, que foi expulso por causa do templo de Ártemis, por causa da inveja dos ourives. Éfeso é uma cidade muito grande, então havia muitos tipos de pregadores com várias doutrinas estranhas. Então, numa grande cidade, como nós temos hoje, as nossas cidades, que embora algumas não sejam tão grandes, outras são, mas nós temos uma pluralidade de ideias que tentam se afirmar como verdade e acabam confundindo as pessoas, mesmo dentro da própria igreja, mesmo dentro do próprio cristianismo. Então, Timóteo precisa ter esse cuidado. E para isso ele precisa, então, pregar as Escrituras. Outro versículo que eu gosto bastante, 1 Timóteo 4,12, diz que ninguém o despreze por ser jovem. Procure ser modelo dos que creem na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até que eu chegue aí, dedique-se a ler, encorajar e a ensinar. Etc, etc. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo diz: olha, meu jovem, que ninguém te despreze, né, pela sua idade, mas que todos te estimem pelo seu exemplo. Pelo modo como você vive, pelo modo como você fala, pelo modo como você se porta dentro da comunidade, você tem que ser um exemplo. Então, isso para todos nós, cristãos, pais, bispos sagrados, aspirantes aos ministérios sagrados, consagrados, catequistas, todo cristão em geral, devemos ser exemplo para os outros. Para jovens, especialmente, para os que não creem, mas também para com os outros. Depois, no capítulo 5, ele vai dar alguns conselhos acerca das viúvas, dos anciãos e dos escravos, né? Sobre como ele deve lidar, né, para com eles, enfim. Enfim. Depois ele vai falar aos presbíteros dentro desse mesmo capítulo e, por fim, aos escravos, né? Depois, nos versículos 3 a 10 do capítulo 3, ele vai falar dos falsos mestres, dizendo que quem ensina alguma coisa diferente é um falso mestre. E dessa mentira,
desses falsos ensinamentos, desses que amam ao dinheiro e não ao evangelho, surge toda a espécie de mal. E por fim, Paulo pede a Timóteo para que ele dê um bom testemunho de vida, assim como Jesus deu testemunho diante de Pôncio Pilatos. E que ele se mantenha firme até nosso Senhor Jesus voltar. Dá umas últimas instruções sobre os ricos e os pobres, né? Dizendo que os ricos devem ajudar os pobres, né, com os seus bens. E por fim, termina dizendo para que Timóteo guarde o depósito, né? Guarde a fé. Evite ficar falando, especialmente em contato com esta falsa ciência, né? Ou seja, com esse falso conhecimento de Jesus, e que ele permaneça, né, firme na fé católica, na fé apostólica, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então eu gostaria de falar muito mais sobre esta carta, mas para não termos 2 horas ou mais de aula, né, precisamos ser mais breves. Na verdade, o meu grande objetivo não é explicar para vocês os livros um por um e com isso vocês não precisam ler. Não, eu quero despertar para mim mesmo, é claro, primeiramente, mas para todos, meus caros irmãos e irmãs, a necessidade de lermos e aprendermos com estas cartas, tá? Então, isso é apenas um aperitivo e uma ajuda para você ler livro por livro da Bíblia, né? Então, você, meu caro irmão, minha cara irmã, faça a sua parte. Na segunda carta a Timóteo, então, que não é exatamente uma continuação da primeira, nem pressupõe a existência de uma carta posterior. Então, não temos uma conexão evidente entre essas duas cartas, né, no sentido de que uma vá se referir à outra, porém, elas têm uma certa continuidade, enquanto os temas que são muito comuns entre elas mesmas, né? Então, toda essa questão de Paulo, a sua preocupação com o ministério de Timóteo, com a organização daquela igreja, com o cuidado com os falsos pastores, tudo isso é muito forte, muito evidente, e continua a ser na segunda carta, assim como foi na primeira. Então, temos esta continuidade entre ambas, embora não uma continuidade direta. O que diferencia, evidentemente, a segunda carta da primeira é o tom bem mais melancólico, né? Então, enquanto Paulo fala que ele talvez vá voltar para Éfeso, vá fazer uma nova visita, aqui Paulo parece que sabe que não vai voltar, né? Ele espera sim que Timóteo vá até ele, mas não espera retornar a Éfeso. Aliás, parece que Paulo termina o seu. Aliás, ele não parece. Ele termina de fato a sua viagem, sua terceira viagem missionária, se despedindo dos anciãos de Éfeso, dizendo que não retornará a vê-los. Na comunidade onde ele passou 3 anos, lugar onde ele mais esteve, provavelmente. Então, um lugar em que ele gostava muito, assim como os Tessalonicenses e os Filipenses. Então, Paulo está preso, isso é evidente. Ele mesmo vai se referir à sua prisão várias vezes e que está sofrendo porque está sozinho. Então, ele se sente humanamente, né, abandonado, né, pelos seus colegas, pelos seus colaboradores, por algumas pessoas que andam falando mal dele, enfim. Mas, mesmo preso, mesmo abatido, mesmo sabendo que o fim está próximo, ele anima Timóteo dizendo que se sente amparado por Deus, né? Deus está com ele, de que está certo da recompensa que o espera.
Então, Paulo sabe que a conclusão do seu ministério não é a morte por si mesma, mas é a glorificação, assim como o próprio Jesus. Então, Paulo receberá a sua recompensa por 3 décadas, pelo menos, dedicadas ao Evangelho. 3 décadas extremamente intensas, as quais a metade só em viagem. Então, temos este elemento importantíssimo. Devido ao fato da ciência de Paulo com relação ao seu martírio, acredita-se que a carta tenha sido escrita no ano 67. Sendo assim, pode ser a última carta que Paulo escreveu. Então, embora ela não seja a última nem no cânone e nem necessariamente na ordem cronológica, considerando essa questão de Deutero e Trito Paulino, mas se considerarmos todas as epístolas como provenientes do próprio Paulo, então certamente a ordem da primeira à última deveria ser a segunda carta a Timóteo, ocuparia então o último lugar destas cartas por ter sido a última que Paulo escreveu, provavelmente logo antes, ou pouco tempo antes, do seu martírio. Que já é um consenso na tradição, ocorreu no ano 67 depois de Cristo. Qual o contexto, então, da carta? Paulo, próximo do martírio em Roma, escreve a Timóteo então acerca deste do martírio de Paulo, então, é por volta deste ano 67 quando ele escreve esta segunda carta a Timóteo. Qual a finalidade? De dar o seu testemunho e animar o seu discípulo, né, que era para ele como um filho espiritual, a fim de que, olhando para o seu exemplo, o jovem bispo de Éfeso pudesse animar-se no seu apostolado. Paulo acredita que a evangelização não deve terminar com ele, mas deve prosseguir, né, ir adiante. Como ele mesmo vai dizer, a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Então, o objetivo desta segunda carta, Paulo está então às portas de dar o seu testemunho final, né? Lembrando que martiria em grego quer dizer testemunho. Então, Paulo, antes de dar o seu testemunho final por Cristo, resolve animar na fé o seu discípulo Timóteo para que ele siga o exemplo de Paulo, que buscou seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e se mantenha firme no seu ministério, na sua missão de pregar o evangelho e conduzir a comunidade de Éfeso. Então, Paulo, próximo do martírio, em Roma, escreve a Timóteo dando seu testemunho e animando o seu discípulo. Eu acho que eu já disse isso. Então, acho que era isso mesmo que eu disse. Será que eu disse 2 vezes? Provavelmente. Mas, então, Paulo acredita que a obra da evangelização não pode estar presa a ele, mas os seus colaboradores devem dar continuidade à pregação da Boa Nova de Cristo, com suas palavras, mais especialmente com um testemunho irrepreensível de fidelidade a Deus e de vida digna. Então, esta é a grande motivação do apóstolo Paulo, dizer, olha, eu vou partir, mas o evangelho não parte comigo, me supera. A evangelização existe antes de mim e continuará a existir depois de mim. Agora são vocês, meus colaboradores, meus discípulos, que devem tomar a frente, porque a minha carreira já está para se completar, mas a de vocês ainda tem um percurso a trilhar. Então, permaneçam firmes, como eu fui firme, pela graça de Deus. Então, vocês sejam pastores, deem bom testemunho, sejam fiéis, vivam bem,
e preguem com convicção a palavra de Deus. Paulo demonstra sua confiança em Cristo, pelo qual ele viveu por pelo menos 3 décadas pregando sua mensagem e fundando comunidades em seu nome. Então, no final da vida, o que Paulo espera? Encontrar-se com Cristo. Aquilo que ele já havia dito anteriormente várias vezes, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Agora Paulo tem a oportunidade, de fato, de expressar toda a certeza, né, de que agora, rumo ao martírio, viver é Cristo e morrer é lucro, porque é estar diretamente com Cristo. E Timóteo deve prosseguir fazendo o mesmo que Paulo fez. Ele não deve se envergonhar de Cristo e nem deve ter medo de ser preso como Paulo foi. Ele deve sempre se lembrar que o Senhor deu a vida por todos nós. É mais ou menos assim que ele começa a carta e fala a Timóteo, realmente expressando todo o seu carinho por esse discípulo, toda a sua preocupação com o futuro dele, com o futuro da evangelização da comunidade de Éfeso, mas ao mesmo tempo mostrando que a vida dele já sempre esteve e agora mais do que nunca está nas mãos de Deus. E que ele pretende agora finalmente descansar, estar com Deus. Que esse sempre foi o seu objetivo. Expandir a boa nova a fim de tomar parte no reino de Deus, que ele tanto ajudou a edificar e que agora Timóteo deve se empenhar ainda mais na edificação do reino. Outro grande problema a ser combatido são os falsos profetas, os anticristos, aqueles que dizem já ter ocorrido a ressurreição, aqueles que tentam seduzir o povo com falsas doutrinas. Paulo exorta que eles devem ser combatidos com veemência, de modo que se alguém professa tais doutrinas, não pode permanecer na comunidade. Então, o mesmo problema que Paulo alertava na carta anterior continua a orientar nesta. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que pregam um evangelho diferente do evangelho que Paulo e os apóstolos pregam. Então, isso é uma constante nestas duas cartas. O que deve ser pregado, então, é a palavra de Deus, enquanto a escritura inspirada, que naquele momento correspondia apenas ao Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda estava em formação. Na segunda carta a Timóteo, Paulo vai falar então sobre a palavra de Deus, como nós veremos a seguir. Não se sabe se a carta chegou a Timóteo antes do martírio do apóstolo. Porém, através dela temos o testamento espiritual missionário de São Paulo, qual ele declara ter feito tudo quanto pôde para levar o evangelho para todos, especialmente aos gentios pagãos. Contudo, parece que houve um reencontro, pois o apóstolo solicita a visita de Timóteo, que pode ter ido a Roma a fim de assistir o apóstolo até o seu martírio, como fez Lucas. Então, tudo indica, conforme a tradição, que Timóteo recebeu a carta, se juntou a Paulo, como ele solicitou, e, por fim, acompanhou o seu grande pai espiritual no martírio, retornou para Éfeso, continuou a edificar aquela comunidade até ele mesmo ser martirizado. A segunda carta a Timóteo pode ser dividida de acordo com a sua forma e conteúdo. Como sempre, então nós temos no início endereço, saudação de Paulo a Timóteo e a recordação do seu passado. Esse é um detalhe interessante. Vamos lá, então, a carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, a quem sirvo de consciência limpa, tal como os antepassados, sempre que me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Lembro-me de suas lágrimas e tenho muita vontade de revê-lo, para que minha alegria seja completa.
Recordo a fé sem fingimento que há em você, mesma que antes havia em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice, e que agora existe em você também. Tenho certeza. É a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo vai dizer que tem saudade, né, de Timóteo, e que seria muito bom encontrá-lo, e que lembra da fé que Timóteo tem, que reza por ele e lembra de como ele foi evangelizado pela sua avó, Loide, pela sua mãe Eunice, e que agora ele tem esta mesma fé, essa mesma confiança em Cristo, assim como o próprio Paulo tem. Depois ele vai recordar, né, que Timóteo foi ordenado, né, pelo próprio Paulo, né, pela imposição das mãos dele, e que vai falar que ele está sofrendo pelo Evangelho, de que ele não deve se envergonhar, né, de Cristo, nem dele, da sua prisão, mas que deve confiar em Deus e se orgulhar, né, por ser de Deus, e que por meio de Jesus, da sua morte e ressurreição, né, todos tiveram a possibilidade de conhecer a Deus. E graças a isso, Paulo foi constituído como apóstolo. Né? Ele vai dizer aqui, ó, em versículo 12, capítulo 1. Esse é o motivo pelo qual sofro tais coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem acreditei. Estou certo que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, qual é o depósito de Paulo? Seria, no caso, a sua recompensa. Seria, então, a sua... Seria, então, um reconhecimento da parte de Deus na eternidade por tudo quanto Paulo fez. E ele prossegue, então, dizendo que ele está preso, vai falar das pessoas que o ajudaram, né? E de alguns que o abandonaram, né? Mas ele sabe que o Senhor o assiste, né? O Senhor está com ele. Então pede para que ele seja forte, né? Para que ele se fortaleça, logo no capítulo 2, e que ele pregue o Evangelho. Como Paulo pregou, e por causa do Evangelho ele está preso. Mas a palavra de Deus não está algemada, como ele diz aqui no versículo 9 do capítulo. Muito bem? No versículo 11 eu gosto bastante, Paulo diz assim: esta palavra é digna de fé. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se o renegarmos, ele também nos renegará. Se formos infiéis, ele se mantém fiel. Não pode renegar a si mesmo. Então, Deus é sempre fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A fidelidade de Deus permanece para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele vai então depois dizer, vai falar sobre os mestres, falsos mestres que tentam perverter a fé de Éfeso, né, como Himeneu e Fileto. Em outros lugares, Paulo vai dizer que os entregou a Satanás, né, por causa sempre que alguém age contra a fé, age contra a comunidade, contra o nome de Cristo. Então, ele vai continuar aconselhando Timóteo para que fuja das paixões, evite as brigas, as discussões, mas que ele eduque a partir da sua pregação e do seu testemunho. No capítulo 3, Paulo vai falar uma coisa muito interessante acerca da impiedade que vai ocorrer nos últimos dias. Ele vai falar que vai haver, né, já está havendo, mas ainda haverá mais, aqueles que se vão opor
a Cristo, assim como se opuseram alguns no tempo de Moisés, outros vão se opor também a Cristo. Mas ele vai dizer que Timóteo, né, longe disso, ele sempre se manteve fiel desde o comecinho, desde quando eles estavam ainda em Icônio, em Listra, de todas as perseguições. Aí então, nos versículos 14 a 16, Paulo vai falar sobre as Escrituras. Isso eu acho que nós podemos comentar agora, né? Então vamos dar uma lidinha aqui nesses versículos 14 a 16, 17 do capítulo 3, no qual Paulo diz: Quanto a você, fique firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Você sabe de quem o aprendeu. Desde a infância você conhece as sagradas letras que podem dar-lhe a sabedoria que leva à salvação, a fé em Cristo Jesus. A Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, preparado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Paulo pede a Timóteo para que ele seja um pregador da Escritura, para que ele possa ser de fato alguém que ensine a palavra de Deus. No caso, a palavra de Deus aqui ainda apenas se referia ao Antigo Testamento, mas que ele, por meio da Escritura, possa então consolidar a sua pregação, o seu ensinamento e a sua instrução aos fiéis daquela comunidade. E a partir da palavra, Timóteo deve então pregar, e Paulo diz que ele deve insistir nesta pregação, pregar oportuna e importunamente a palavra, para que tome cuidado com os falsos mestres. E depois de ter dito isso, ele vai dizer, né, lá no capítulo 4, versículos 6 a 8, vamos ler. Quanto a mim, eu já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. E agora já está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos aqueles que tiverem esperado por a sua aparição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesses 3 versículos, Paulo expressa de fato a sua certeza de que fez de fato tudo quanto podia e que agora é só esperar mesmo em Deus. E aí, então, Paulo vai conclamar Timóteo para que ele vá ao seu encontro. Ele vai dizer aqui, olha, que Demas me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente está na Galácia, Tito está na Dalmácia, só Lucas está com ele. Que ele pegue Marcos e leve com ele, porque ele é muito útil. Que Tíquico está em Éfeso e que também traga a ele a capa, os livros e tudo mais. E que Alexandre, o ferreiro, é muito ruim e que tome cuidado com ele, porque ele é ruim. E que quando ele teve que se defender no tribunal, logo que ele chegou, ninguém ficou ao lado dele, a não ser o Senhor que sempre esteve ao seu lado e que o livrou da boca do leão e que vai livrar também de todo o mal e que vai guardá-lo para o seu reino celeste. Depois ele vai mandar um abraço, né, para Priscila e Áquila, para Onesíforo, sua família. Vai falar de outros colaboradores aí, pede para ir antes do inverno. Aqui ele vai falar de Lino. Lino provavelmente é o Papa, né? Lino, aqui no caso, Paulo estava em Roma, então, se Lino estava com Paulo, então certamente este Lino está em Roma, e este Lino é o segundo Papa, o sucessor, o primeiro sucessor do apóstolo São Pedro, que sucedeu no ano 67, até por volta do ano 79.
Então esta é, em linhas gerais, a segunda carta a Timóteo. A carta a Tito, então, é a terceira e última das cartas pastorais de Paulo no Novo Testamento. Porém, por não possuir o caráter de despedida como 2 Timóteo, os estudiosos acreditam que ela tenha sido escrita antes dela, e talvez até antes de 1 Timóteo. Então, alguns que acham que a carta a Tito é anterior às duas cartas a Timóteo. Certamente é anterior à primeira. Mas pode ser a segunda, mas pode ser até mesmo anterior à primeira, porque parece que, com alguns elementos aqui, pois a estrutura hierárquica da igreja e as recomendações a respeito não se apresentam ainda tão detalhadas, ou seja, a igreja ainda não tem aquela organização, pelo menos não aquela para a qual Paulo escreve dirigindo-se a Tito, e que mas ao mesmo tempo a preocupação de Paulo com o jovem colaborador que assume o episcopado de uma comunidade crescente permanece a mesma. Então é isso que une esta carta com as outras duas a Timóteo. Paulo escrevendo para um colaborador seu que está assumindo a liderança de uma comunidade cristã e que precisa de orientações. Então, por isso, essa orientação, esse aconselhamento pastoral, esta formação pastoral, acompanha a carta de Tito, como as duas cartas a Timóteo. Quem é este Tito? Bom, Tito é um colaborador e discípulo de Paulo, cuja história e ações nunca foram mencionadas nos Atos dos Apóstolos. Então, nós não vamos encontrar uma menção a Tito né, nos Atos dos Apóstolos. Porém, ele é citado algumas vezes em outras cartas, como, por exemplo, na carta aos Gálatas. Aqui na carta a Timóteo, que nós acabamos de ouvir, lá em Colossenses, enfim. Em outras cartas, Tito vai ser citado e vai aparecer também como um grande colaborador de Paulo. Pelo relato paulino, Tito parece ter sido convertido por Paulo na primeira viagem missionária, né? E acompanhou Paulo até uma visita a Jerusalém, talvez no sínodo em 50 depois de Cristo. Então, existe essa possibilidade de Tito ser um velho colaborador, um velho conhecido do nosso Paulo e já o ter acompanhado durante muitos e muitos anos, desde o começo da sua viagem missionária. Então é muito interessante ver como que Paulo estava sempre, né, com ele. Vamos dar uma olhadinha lá em Gálatas 2, 1. Podemos 1 a 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Gálatas 2, 1 a 5. 14 anos mais tarde, eu subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando comigo também Tito, e subi por causa de uma revelação. Em reunião particular com os notáveis, apresentei-lhes o evangelho que anuncio entre as nações, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos, esses intrusos que se infiltraram para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles por obediência, nem sequer por um instante, para que permanecesse entre vocês a verdade do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então Tito já estava com São Paulo desde muito tempo. Depois Tito, ao longo desses anos, ele atuou como, assim como Timóteo, como um intermediário entre as cartas de Paulo aos Coríntios, ajudando a apaziguar os ânimos entre os dois lados. Foi mensageiro também em Colossos e Éfeso. Então nós já vimos essas cartas e se a gente der uma lidinha, né, nós vamos ver que Tito atuou também, né, nesse meio, né, que ele foi de fato
um mensageiro, né, alguém que esteve relacionado a essas realidades, a estas cartas e a estas comunidades. Ele, por assim dizer, é um visitador, é um legado apostólico de Paulo para as comunidades, assim como foi Timóteo, assim como foram outros também. Né? Ele e Timóteo foram muito importantes no envio destas cartas. Finalmente, Tito foi designado por Paulo para conduzir as comunidades na ilha de Creta. Então, onde é que Tito foi parar? Foi parar na ilha de Creta. Você provavelmente deve se recordar deste nome, não é? Que é um nome familiar. De onde você saberia me dizer que existe uma referência a esta ilha de Creta? Você logo vai se lembrar de Creta. Vamos lá. Creta é uma antiga ilha famosa pela lenda do Minotauro e um dos berços da Grécia. Então, veja aqui um mapa da ilha de Creta com as suas antigas cidades, né? E aí você vai ver então que Creta é um lugar muito antigo e muito importante para a comunidade, para a Grécia, né? Mas também para a comunidade cristã. Aqui ainda existe uma forte comunidade cristã em Creta até os dias atuais. Creta possuía um forte culto aos deuses pagãos e estavam imersos nos costumes dos helenistas. Por isso, Tito deve ter encontrado grande dificuldade em sua evangelização. Então, Paulo escreve para dar instruções e encorajamento ao seu discípulo Tito, a fim de que ele estruture as comunidades cretenses e as confirme na fé de Jesus Cristo que dele recebeu. Além disso, Tito deve se colocar contra as doutrinas estranhas ao Evangelho e deve denunciar os seus erros, expondo a verdadeira doutrina da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, assim como Timóteo, Tito tem o dever de organizar essas comunidades e tem o dever de combater os erros, os falsos mestres que andam confundindo ao povo de Deus. A estrutura, então, se repete bastante. Em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4, nós temos a saudação. Vamos lá, então. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os escolhidos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não engana. No tempo oportuno, ele deu a conhecer sua palavra, por meio da pregação que foi confiada a mim, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu deixei você em Creta para organizar o que faltava fazer e para nomear presbíteros em cada cidade, segundo as instruções que lhe dei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, então, Paulo vai dar algumas instruções a Tito sobre como devem ser os presbíteros de Creta e depois vai advertir acerca dos falsos mestres. Veja lá no capítulo, ainda no capítulo 1, no versículo 16. Dizem que conhecem a Deus, né, os falsos mestres, mas negam isso com as suas próprias ações. São detestáveis, rebeldes e incapazes de realizar alguma boa obra. Então, para Tito, quem prega contra o Evangelho, quem ensina falsamente, vive mal. Então, esta pessoa é completamente detestável, deve ser combatida, tirada da comunidade, porque ela faz mal para a fé. Coloca em perigo a pregação do Evangelho. Isso
Paulo não admite, nem os discípulos podem admitir que alguém distorça o evangelho para o seu próprio proveito. Depois, no capítulo 2, Paulo vai dar algumas instruções morais para que Tito transmita aos cretenses. Os cretenses eram gregos, e como os gregos, como os coríntios, por exemplo, eles tinham muito problema com relação à bebida, com relação às uniões carnais, com relação aos escravos e outras coisas. Então ele vai orientar, né, para que eles honrem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Né? Depois ele vai ensinar nos versículos 11 a 15 para que os cretenses vivam segundo Cristo, que ele os salvou. Agora eles devem viver como quem foram salvos por Cristo. Por isso devem evitar as paixões mundanas. E Tito, desculpe, deve incentivar, deve exortar que eles façam o mesmo. Né? E por isso Tito não será desprezado. Então, vai exortar lá no começo do capítulo 3, vai falar sobre a salvação, que a salvação veio por meio de Cristo e que fomos salvos pela sua misericórdia e não pelas nossas obras. Salvos por meio do banho de renascimento e da renovação do Espírito, ou seja, pela fé, pelo batismo e pelo recebimento do Espírito Santo no batismo. Ele que nos justifica e não as obras do pecado. Então eles devem se dedicar à prática das boas obras, porque eles foram justificados por Cristo. Olha só. Vamos lá nos versículos 9 a 11. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e debates a respeito da lei, porque são coisas inúteis e vazias. Quanto ao herege, depois de uma ou duas advertências, evite-o, pois sabemos que uma pessoa assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Paulo ensina que, olha, não se entra em discussões tolas, mas porque não vale a pena. E o herege também, como ensina o nosso Senhor sobre a correção fraterna, a gente tenta entrar em acordo 2 ou 3 vezes. Se não deu certo, bom, o problema é desta pessoa. Né? Fizemos a nossa parte. E por fim, Paulo então dá uns recados e se despede, né? Falando de Ártemas, ou Tíquico, e de outras pessoas, etc. Não cita tanta gente quanto ele costuma citar, mas se despede dizendo que a graça esteja com todos os de Creta, com Tito e com todos da comunidade de Creta. Então, uma carta um pouco menor, mas não deixa de ser importante. E por falar em menor e não menos importante, partimos então para a última carta de São Paulo, que é a carta a Filemon ou a Filemon. Filemon parece ser uma pronúncia mais adequada, visto o acento, embora não se descarte Filemon. Também. Então, este é um pequeno, mas precioso bilhete, né, por causa da extensão, que foi escrito por Paulo entre os anos 60 e 62, ou seja, é uma das cartas autênticas de Paulo, que foi escrita durante o seu cárcere e sua viagem para Roma. Então, os especialistas acham que esta foi a última carta autêntica de Paulo. Né? Vamos lembrar, então, a ordem, que é muito importante. Em primeiro lugar, teria vindo a primeira carta aos Tessalonicenses. Muitos acham que depois veio a carta aos Filipenses. Depois teria vindo as duas cartas aos Coríntios. Depois a carta aos Gálatas
e a carta aos Romanos, como a grande síntese do testamento espiritual e o Evangelho de Paulo, e por fim, como carta autêntica, a Epístola a Filemon, que seria de fato um pedido, uma súplica de Paulo, né, em prol de alguém que nós veremos quem é, de quem se trata. Em seus breves 25 versículos, então dá para ler rapidinho, embora tenhamos tempo para isso, mas você pode ler hoje mesmo a carta de São Paulo a Filemon, se você quiser, porque ela só tem 25 versículos. Mas 25 versículos de uma grandiosíssima importância que geraram múltiplos 25 páginas de comentários, muitos e muitos comentários sobre esta carta, como sobre as outras de Paulo também. Então, Paulo intercede a Filemon, um cristão que ele converteu, a fim de que ele seja benevolente e liberte seu escravo Onésimo, a quem Paulo também converteu, mas que acabou fugindo de Filemon por tê-lo causado algum prejuízo. Então, o objetivo da carta é interceder em prol de Onésimo, um escravo convertido por Paulo, um escravo de Filemon, a quem se dirige esta carta, a fim de que Filemon o perdoe e ele possa, então, tornar a ser útil para Paulo, mas também para ele. Vamos dar uma lidinha, então, para a gente entender melhor? Mas talvez seja melhor aguardarmos um pouquinho. Paulo recorda a bondade de Deus para com Filemon e pede para que ele haja da mesma forma. Então, Deus foi bom com Filemon, Paulo foi bom com Filemon, agora Filemon deve ser bom para com Onésimo, que é o seu escravo. Nós já falamos muitas vezes isso, a escravidão era uma prática comum na antiguidade, escravidão geralmente por dívida, escravidão por invasão, eram mais comuns ainda, não se restringia apenas a um grupo étnico específico, foi a escravidão, foram os negros escravizados, os indígenas escravizados, mas qualquer um poderia ser escravo desde que houvesse algum motivo pelo qual você tivesse que se reduzir a essa condição. Nós vemos Jesus na parábola do devedor cruel, né? De que ele mesmo teria que ele mesmo seria vendido, rebaixado à condição de escravo, a fim de sanar a sua dívida para com o seu patrão, né? O seu credor. Então era uma coisa muito comum na antiguidade, isso, infelizmente. E infelizmente mesmo foi comum até não muito tempo antes de nós, e existe essa realidade ainda que necessita ser combatida com toda veemência, porque todos somos livres e todos devemos ser livres. E precisamos fugir de toda espécie de escravidão, porque, como nos ensina São Paulo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não podemos ser escravos de ninguém, de nada, embora muitas vezes nos comportemos como escravos do pecado e precisamos que Cristo nos liberte, como já nos libertou, mas precisamos buscar sempre a liberdade de Cristo e permanecer nesta liberdade. Enfim, vamos voltar para o tema, que eu já estou divagando. Mas qual o objetivo da carta? Novamente, Paulo pede para que Onésimo seja libertado, né? Para que ele possa estar em sua companhia na prisão, por causa do Evangelho, e apela para sua autoridade e credibilidade a Filemon. Né? Ele até mesmo vai dizer, olha, se ele causou algum prejuízo, eu pago, não receba como escravo, mas como irmão. Olha só eu, Paulo, aqui, velho, prisioneiro, tenho compaixão do Onésimo, ele é como se fosse meu próprio coração. Então veja como Paulo é afável, como Paulo é querido. Olha, eu estou aqui descrevendo, você é uma pessoa boa, então liberte, me ajuda, né? Você é uma pessoa boa, eu sei que você vai fazer aquilo que eu estou pedindo.
E também, né, por gentileza, prepara um quarto aí para mim, porque eu espero, né, voltar a vê-los, né? Bom, e que de fato ele seja capaz de libertar o seu escravo, né? Mostrando que ele é um verdadeiro convertido, né? Que não se apega a esta relação de opressão, mas de liberdade em Cristo. Essa carta brevíssima lança uma luz sobre o delicado tema da escravidão, tão comum na antiguidade. Mas em Cristo não há escravos ou senhores, livres ou cativos, há irmãos. Então, no cristianismo, assim deve ser hoje, sempre, mas era, por assim dizer, muito mais no tempo de Paulo, de que, olha, em Cristo não tem branco, negro ou outro, não tem rico ou pobre, não tem homem ou mulher, não tem judeu ou grego, não tem escravo ou livre, não tem dono ou funcionário, somos todos irmãos. Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso grande irmão e nós somos todos irmãos. Então é isso que Paulo pede. O apelo de Paulo é a fraternidade. Substitua essa relação de domínio, de escravidão, de exploração, de superioridade, de inferiorizar o outro, de submeter o outro, por uma relação de fraternidade. E quanto nós precisamos de fato de fraternidade entre nós? Quantas vezes fazemos do outro o escravo das nossas vaidades? Quantas vezes nós tornamos alguém escravo das nossas opiniões, das nossas vontades, das nossas ações? Quantas vezes nós violentamos? Quantas vezes nós nos comportamos como donos uns dos outros, cuidamos da vida do outro negativamente, e nos comportamos como se fôssemos senhores de escravos? Na verdade, um só é nosso Senhor, Cristo, Deus, e todos nós somos servos dele e servos uns dos outros. Aliás, ele nos serve, Deus, o Senhor, nos serve. Ele poderia, se quisesse, ter feito de nós escravos dele, mas ele nos fez livres. Ele nos tirou da escravidão, não do Egito, não dos romanos apenas, mas escravidão do diabo, escravidão do pecado, escravidão do mal, a escravidão de uma vida sem sentido. E agora pede que sejamos livres, que permaneçamos na sua liberdade, que ajudemos os outros a se libertarem. E Cristo é a liberdade. Agora Paulo pede para que Filémon, olha, liberte Onésimo, para que ele seja de fato um bem para mim e para ti também. E nós precisamos libertar as pessoas de nós, das coisas que as oprimem, que as prendem. Claro que há certas coisas no nosso interior que só nós mesmos, com a ajuda, a força que vem de Deus, podemos nos libertar. Mas o quanto nós pudermos fazer para libertar os outros, quanto nós pudermos ser como Paulo, escrevendo para os Filêmons de hoje, para libertar os Onésimos de hoje, nós devemos fazer. Veja que esse bilhete gerou frutos, porque a tradição acredita que Santo Onésimo tenha sido martirizado como bispo. Ou ele foi bispo de Bizâncio, ou seja, naquilo que seria a futura cidade de Constantinopla, ou teria sido bispo de Éfeso, logo talvez depois de Timóteo. Então veja que deu frutos o bilhete de Paulo para Filémon, a carta de Paulo para Filémon. Onésimo, com toda certeza, foi libertado. Eu particularmente acredito nessa tradição de que ele foi bispo de Bizâncio, de Constantinopla. Mas, enfim, isso já é algo de minha preferência, de minha opinião. Mas, de qualquer forma, esta carta nos ensina que todos nós devemos ser livres em Cristo. Todos nós devemos ser irmãos em Cristo. E todos nós, como Paulo, devemos lutar contra todas as estruturas de escravidão, especialmente a escravidão espiritual, mas também as situações de escravidão social, de escravidão material, que nos causam ruína. E quantos de nós somos escravos da pornografia? Quantos de nós somos escravos da política?
Quantos de nós somos escravos dos bens materiais? Quantos de nós somos escravos da opinião dos outros? Quantos de nós somos escravos da mentalidade deste mundo de hoje em dia? Precisamos de liberdade. A Bíblia toda é como esta grande carta de Filémon. Ela intercede a Jesus, nosso irmão e Senhor, pela nossa liberdade. E Ele nos concede a liberdade. Agora não podemos nós mesmos queremos ser presos, mas que Jesus, o fundamento da nossa liberdade, nos liberte e possamos permanecer nele. Com isso, então, aliás, só a estrutura da carta, saudação, nos versículos 1 a 3. Depois, nos versículos 4 a 7, oração e ação de graças por Filémon. Depois, a intercessão por Onésimo, nos versículos 8 a 16. E nos versículos 17 a 22, Paulo reforça o pedido em prol de Onésimo. E nos versículos 23 a 25, ele se despede de Onésimo e o abençoa. Bom, então era isso que eu gostaria de transmitir para vocês neste dia, meus caros irmãos e irmãs. Muito bem, então, vamos concluir a nossa aula de hoje pedindo para Nossa Senhora que nos conceda a graça de vivermos a liberdade de Cristo e de combatermos o bom combate, de permanecermos firmes na verdadeira doutrina, de sermos, dentro das nossas atribuições, bons pastores, dando bom testemunho, combatendo todos os erros com a pregação da verdade, sem condenar as pessoas, sem maltratar as pessoas, sem ser grosseiro, mas sendo verdadeiro, caridoso e generoso, como Paulo sempre foi, várias vezes um pouco mais entusiasmado, né? Mas sempre transmitindo a verdade de Cristo, especialmente a partir de um bom testemunho, para que um dia, como Paulo, possamos dizer que combatemos o bom combate, como Maria fez também. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Muito bem, espero por todos vocês na próxima terça-feira, se Deus assim quiser. E nós trabalharemos então as 4 primeiras cartas católicas na semana que vem. Hebreus, Tiago e a primeira e a segunda carta de São Pedro. Outra aula, primeira, a segunda, a terceira carta de São João e a carta de São Judas. E assim vamos dando prosseguimento, sabendo que estamos na reta final do nosso curso. Agradeço a você que esteve comigo desde a primeira aula até esta aula, mas permaneçamos firmes. Restam poucas aulas, mas sejamos fiéis nesta reta final para concluirmos este curso para a maior glória de Deus e bem das nossas almas e que nós possamos nos apaixonar, nos aproximar mais da palavra de Deus e prosseguir depois com outros estudos nossos pessoais da Sagrada Escritura, para que possamos amar mais a Deus, amar mais o nosso próximo, servindo mais a Deus e servindo mais melhor também ao nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem. Paz e bem.